Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, na nossa aula semanal de perguntas e respostas, onde são enviadas perguntas aqui para a página do Centro Islâmico do Paraná. Vamos lá! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, aqui na Mussala da Santa Felicidade, com mais uma aula semanal de perguntas e respostas. Vamos lá? Pergunta número 1. Essa é uma irmã nossa lá de Moçambique. Moçambique, pessoal aí da Moçambique, Angola, e onde fala a língua portuguesa nos acompanhando aí. Mando meu salam para todo mundo aí, de Moçambique, Angola e todo local onde fala a língua portuguesa. Pergunta assim, essa irmã pergunta o seguinte: Sheikh, Coca-Cola, o refri, Coca-Cola, não seria haram, visto os malefícios que causa? A pergunta da irmã, se Coca-Cola, o refri, não seria haram, visto aos malefícios que o refrigerante causa? Bom, a resposta é a seguinte, Bismillahirrahmanirrahim. Vamos ver a pergunta de novo. A irmã está perguntando se beber Coca-Cola seria ilícito. Não seria ilícito, por acaso, beber Coca-Cola, já que os malefícios de açúcar e não sei, né, trazem com a Coca-Cola? Bom, primeira coisa, Bismillahirrahmanirrahim. Dizer que é halal, haram, em árabe chama-se hukm, é uma sentença. Tá? Dizer que algo é haram, é algo que pertence somente a Deus, ao profeta, sallallahu alaihi wasallam. E por analogia, baseados nos ensinamentos do Corão e da Sunna, que os sábios concluíram que também é haram. Só que qual é o critério para dizermos isso? Se nós falarmos assim, Coca-Cola é haram por causa do mal que ela faz, então todo quanto é tipo de bebida alcoólica é haram. Todo tipo de bebida que tem gás é haram. Então o açúcar é haram. Então o café preto é haram. Então o danoninho também é haram. Então Nutella é mais haram. Então pizza é haram. Então pão é haram. Ou seja, o critério de haram não é aquilo que é nocivo, faz mal, tá? Pode ser um dos indicativos que Allah tornou aquilo haram por causa disto, por causa daquilo. Aquilo que é haram, nós dizemos o seguinte, os sábios dizem o seguinte: aquilo que é haram se divide em dois tipos. Aquilo que é haram por si próprio e aquilo que é haram por causa do efeito que causa. Tá? Aquilo que é haram por si próprio não tem como deixar de ser haram nunca. Por exemplo, matar alguém, haram. Bebida alcoólica, haram. Vai ser sempre haram. Carne suína, vai sempre ser haram. Fornicação, vai sempre ser haram. Então esse chama-se haramun lidati. É aquilo que próprio é haram e não há circunstância alguma que aquele objeto, ou aquilo, ou aquela ação possa se tornar halal. Jamais. E o segundo é aquilo, ou aquela ação, que é haram por causa dos efeitos que causam. Tá? Por exemplo, sair dirigindo um carro em altíssima velocidade, numa rua onde só tem pedestres, fazendo racha. É haram. Por quê? Pelo efeito que vai ter. Mas o carro em si é haram. Dirigir em si é haram? Não. Mas o efeito que vai causar é haram. Então, por isso, dirigir deste jeito, nessa situação, é haram.
E não está no Corão e na Sunna. Isso através em árabe chama-se ijtihad, a analogia dos sábios. A divergência dos sábios, se algo é halal ou haram, está na segunda parte, não na primeira. Entendeu? Outra coisa, a analogia dos sábios que eu disse, a divergência que é halal ou haram, está no segundo caso, não no primeiro. Não no primeiro caso. E tem outra regra que diz o seguinte: o princípio dos alimentos e das bebidas, né, é a permissibilidade, exceto aquilo que Allah e seu mensageiro já disseram que é haram. Vou repetir. Essa regra é muito importante. Al-aslu fil ashya al-ibaha. O princípio das comidas, da vestimenta, da relação entre as pessoas, relacionamento, o princípio da bebida e da comida é que é tudo permitido, exceto aquilo que Deus disse que é haram. Nós não falamos o contrário. Tudo é haram, exceto o que Deus permitiu. Não. Vai tomar um café, não perguntamos, é haram tomar café? Não. Botar açúcar é haram? Não. Chantilly é haram? Não. Tá, e comer uma empadinha ali é haram? Não. E comer uma coxinha é haram? Não, não. Não fazemos essa pergunta, jamais. Perguntamos o quê? Tudo é permitido, exceto o que é haram. Tem algo no Corão e na Sunna que o profeta disse que café é haram? Não, então é halal. Entendeu? Já a Coca-Cola, esses refrigerantes, não tem nada que diz que é haram. A não ser se tiver bebida alcoólica. Ou algo da carne suína. Ou faz um efeito igual à bebida alcoólica. Daí é haram. Né? Agora eu pergunto para você. Cheio, comer cachorro quente é haram ou halal? Hã? Uma pergunta boa. Eu adoro cachorro quente, viu? Adoro cachorro quente. Já vou explicar. Inclusive aqui em Curitiba, deixa eu fazer aqui um merchan aqui. Tem aqui cachorro quente chamado Au Au. Tem um cachorro quente aqui, uma rede que vende cachorro quente chamado Au Au, né? E lá eles têm a salsicha, eu vou explicar. Tem uma salsicha aqui em Curitiba, eu descobri. Em Curitiba, salsicha eles chamam de vina. Em Curitiba, o paranense chama salsicha de vina. Então eles têm uma vina de salsicha, né? De soja, né? E a outra é só de peito de peru, tranquila, né? Tudo halal. Então, pode comer cachorro quente? É haram comer cachorro quente, espera aí. E se a salsicha for de frango ou peito de peru e não tiver nada de suíno? E se for de soja? Pode? Ah, aí pode. Então não se fala que o cachorro quente em si ele é haram. Se fala o cachorro quente, se tiver salsicha de porco, suína, daí não pode. Entendeu? Ah, eu vou lá comer uma feijoada. Opa, haram, não sei o que, papá. Tem carne de porco? Tem. É haram. Entendeu a questão? Então é por aí. Então, irmão, Coca-Cola não é haram. Agora, faz mal à saúde? Faz. Né? É desaconselhado? Claro que é desaconselhado. Né? Pergunta para qualquer médico. Né? É haram. Bidatihi, por si próprio, Deus textualizou que é haram Coca-Cola? Não. Tem outros efeitos, faz mal, não sei o que, né? Daí é outro assunto. A pessoa quer se ausentar, quer dizer que não quer utilizar, não quer que os outros não usem, não tem problema. Só que você não pode dizer, olha, tá no Alcorão que Coca-Cola é haram. Daí haram que a pessoa está fazendo, que não é o seu caso. Então Coca-Cola não é haram. O efeito nocivo que ela faz à saúde, então a pessoa deixa de utilizar por causa do efeito, sem acreditar que seja haram, tá ok? Vamos lá, outra pergunta. Bismillahirrahmanirrahim. Segunda pergunta. A pessoa está perguntando quando ela chega no sermão da sexta-feira. Salat Jumu'ah. Oração da sexta-feira. Quando ela chega, é certo ou errado ela cumprimentar as pessoas? Deixa eu abrir que bateu quente aqui. Quando ela entra na oração da sexta-feira, tá todo mundo cheio que está fazendo um sermão, ou não,
ela entra na musalla, na mesquita, é certo ou é errado ela cumprimentar todo mundo? Por exemplo, uma mesquita que lota, tem 500 pessoas na mesquita. O chefe está fazendo um sermão. Ela entra e fala, salam aleikum, cumprimenta um por um. Até acabar de cumprimentar todo mundo, acabou a oração, acabou o sermão do sheik e acabou. Entendeu? Ou a pessoa entra na mesquita e fala, entra na porta, salam aleikum e senta. Não é obrigatório dar salam aleikum. Mas quem escuta o salam aleikum é obrigado a responder. Daí tem 100 pessoas na mesquita, o cidadão entra, salam aleikum, todo mundo. O sheik está fazendo o sermão. Está falando, alhamdulillah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yadkhulu dakhil. Então entrou quem entrou, fala salam a todo mundo. Alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. E aquele, tudo bem, como é que tá? Chegou atrasado, não sei o que, blá, blá, blá. Quando entra na mesquita, não fala nada. Se começou o sermão, o sheikh já está falando, o imam já está pregando, não fala nada. Nem salam aleikum. Nada. Entra, reza 2 genuflexões e senta quietinho. Se não for rezar, senta quietinho. Então, entendeu? Oração na sexta-feira. O imam está fazendo o sermão, entra quietinho, não cumprimenta ninguém. Agora, antes, a pessoa chega na mesquita 11 horas, daí sim, você cumprimenta ali. Mas também não é para ser cumprimentando todo mundo. Parece não. Porque isto não é o papel da mesquita. Neste momento, não é para fazer isso. Pode entrar no centro e cumprimentar um antes de começar o sermão? Pode. Mas não faz uma fila. Faltar 2 minutos para começar o sermão, eu entrei, cumprimento todo mundo da mesquita. Não. A Salaf, os primeiros muçulmanos, eles se ocupavam que quando entravam na mesquita, se ocupavam com 2 coisas. Ou fazia a oração sem parar até a hora de começar o sermão, ou sentavam e ficavam lendo o Corão até a hora de começar o sermão. Não se cumprimenta, tá bom, querido? Durante o sermão da sexta-feira pode cumprimentar, não se cumprimenta. Depois que acabar a reza, cumprimenta, dá 3 beijinhos, dá tapinha nas costas, vamos almoçar, paga meu shawarma, paga meu almoço, não tem problema. Mas durante o sermão não pode, tá bom? Esse aqui pergunta, nossa terceira pergunta, ela fala o seguinte: posso ir na festa de casamento do meu amigo? Ele não falou se for na igreja ou não. Pode ir na festa de casamento. Bem que ele falou festa, provavelmente não é na igreja, tá? Pode ir na festa de casamento do seu amigo. Porém, bebidas, aquela loucura que a gente sabe que tem, loucura não, mas aquelas coisas que tem em festa de casamento, nós sabemos, faça social, dê o parabéns, leva o presente, curte um pouquinho ali, né? E, vaza. Final de festa de casamento dos amigos, quando é em salão, todo mundo sabe como que termina. Então, faça social, não há problema, dá parabéns para ele, ore por ele, que Deus abençoe teu casamento, que legal, e vaza, ok? Se for da igreja é diferente. Se tiver que ir, faça o social e tenta sair antes de terminar tudo, mas não tem problema, né? Vamos lá. A próxima pergunta. Certificado de conversão. A pessoa pergunta: é obrigado o centro islâmico ou a mesquita dar um certificado de conversão? Não é obrigado. A conversão, tornar-se muçulmano, é um compromisso que a pessoa faz entre ela e Deus, entre ela e Allah. Não é com a mesquita, não é com o sheik. Não é, eu casei com um muçulmano, agora eu tenho que tornar muçulmana. Não necessariamente. Você tem que se tornar muçulmana por causa de Deus, não é por causa do marido. Depois separa do marido, separou do Islã? Não. E tem muita gente assim, hein? Que se converte ao Islã por causa do marido. Daí deu errado o casamento, abandona o Islã e xinga o Islã e os muçulmanos. Não tem nada a ver isso. Separa as coisas. Você quer o Islã ou quer o casamento? Né? Separa. Uma coisa não impede a outra. Eu sei disso. Mas separe o Islã do casamento. Então, o que eu preciso para ser considerada muçulmano, mas certificado de muçulmano? Bom, aos olhos de Deus, não. Porque você fez um acordo com Deus. Você fez um testemunho de fé diante dos muçulmanos para ser conhecida como muçulmana. Mas a sua fé não depende da mesquita, do sheik, do centro islâmico, dos muçulmanos. Depende exclusivamente entre você e Deus.
Então, não é uma questão, você só será considerada muçulmana se você tiver um certificado. Não. Agora, em que casos as pessoas precisam e pedem o certificado de que é muçulmana? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem que faltar ao serviço ou à escola, qualquer atividade que ela faz para a inauguração da sexta-feira ou o dia do Eid, nas festas dela. Daí, certas instituições permitem isso, desde que você comprove que é muçulmana. Ou também a pessoa quer tirar um documento de CNH, ou um novo passaporte, ou fazer o RG com um lenço. Daí ela vai numa mesquita, no centro islâmico, e lá se escreve uma declaração que o fulano de tal é muçulmana, tá? Ou a pessoa ela quer um documento que comprove que ela seja muçulmana, por exemplo, ela tem medo de falecer e não ser enterrada no meio dos muçulmanos, né? Então, por isso que se exige. Então, mas não é o certificado de Islã, não, o certificado de ser muçulmano, para esses fins legais aí, essa burocracia, ela só serve para você a burocracia, tá ok? Em qualquer mesquita, em qualquer centro islâmico, eles escreve uma declaração, ou você mesmo escreva de punho, pega um modelo, escreva, e o sheik ou o diretor do centro islâmico, eles comprovam isso, assinam, você vai lá, reconhece a firma e serve para aquilo que você precisa, ok? Vamos lá, agora tem a ver com a shahada também. É permitido fazer o testemunho de fé, se converter, fazer a shahada pela internet? Pergunta, se pode fazer a shahada pela internet? Pode ou não pode? Claro que pode. Pode sim. Não é, escuta, não é condição para a pessoa se converter ao Islã, se tornar muçulmana, ter testemunhas. Nem ser numa mesquita. E nem na presença do sheik. Por que eu falo isso? Acontece muito, repetido isto. A pessoa, ela conhece o Islã, já tem um Alcorão, está decidida, está convicta da sua decisão, quer ser muçulmana, quer se converter ao Islã, mas o sheik não está. Só pode se converter quando o sheik está. Não tem nada a ver disso. Eu só posso ser muçulmano se tiver testemunho. Não é. Claro que na mesquita você será recebido pelos muçulmanos, lá vão te dar as orientações, lá você vai receber os livros, lá vai aprender a fazer a ablução, aprender a orar. É lá no meio dos muçulmanos que você vai aprender a seguir o Islã. Mas a decisão entre você ser muçulmana não depende, olha só, não depende da presença de testemunhas e nem do sheik nem da mesquita. Então, pode ser pela internet, pode ser sozinho e assim por diante, ok? Então, precisa de testemunhas para fazer a shahada? Não precisa. Não há uma condição. Claro que a maior parte dos muçulmanos, pelo menos que eu conheço, aqui no Brasil, vão na mesquita para fazer a shahada, né? Futuramente, numa outra aula, num outro momento, eu estou escrevendo um esboço, criando ainda, sabe, um assunto baseado num livro de um antropólogo carioca, o que faz o muçulmano muçulmano. A partir de quando que a pessoa é muçulmana, a partir de quando ela deixa de ser muçulmana. Estou tentando escrever isto, em breve nós vamos falar disso, tá ok? Vamos lá, outra pergunta. Vamos terminar, que são poucas perguntas, selecionei poucas, tá ok? Ler o Alcorão traduzido tem a mesma recompensa de ler em árabe? Pergunta, ler o Alcorão traduzido tem a mesma recompensa de ler em árabe? Bom, o que é o Alcorão? O Alcorão é esse aqui, é o em árabe. Porque nós acreditamos que Deus falou o Alcorão em árabe. Deus revelou o Alcorão para o anjo Gabriel em árabe. O anjo Gabriel, que apareceu sobre ele, transmitiu o Alcorão ao profeta Muhammad em árabe. O profeta Muhammad transmitiu para os seus companheiros o Alcorão em árabe. Os companheiros foi em que idioma? Em árabe. Até que alguém traduziu o significado dos versículos do Alcorão. Bom, o Alcorão, para ganhar a recompensa da recitação, para receber a recompensa da recitação, da leitura do Alcorão, tem que ser em árabe. E cada letra em árabe que você ler, vai ganhar 10 hasana de Allah. É como se tivesse feito 10 boas ações. E aquele que lê o Alcorão, se esforça para aprender e lê, tropeça, engasga a palavra, terá a recompensa em dobro. Uma por conseguir, outra pelo esforço.
A pessoa que lê a tradução do significado dos versículos do Alcorão, ela ganha a recompensa. Qual é a recompensa que você ganha? O esforço. Ganha a recompensa do esforço de entender o versículo do Alcorão. Se você lê o Alcorão em árabe, recita ele, sem entender nenhuma palavra, é recompensada por Deus? É. É recompensada por Deus por pronunciar, recitar as palavras que ele revelou a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se você ler o significado dos versículos, é recompensado pela intenção de entender e compreender os versículos do Alcorão. Uma coisa não impede outra. A pergunta, então, original foi: se eu ganhar o Alcorão, se eu ler o Alcorão traduzido, terei a mesma recompensa de quem ler o árabe? Não. Baseado em quê? Porque o Corão foi revelado no idioma árabe. Deus colocou uma hasana, para fazer de Deus, hadith de Aisha, está no Tirmizi, no Sunan Nabi Daud. A cada letra do idioma árabe ganha 10 hasana, 10 boas ações. Não falou em português, falou no idioma árabe. Ler o Corão traduzido em português, você vai entender, compreender os significados. Mas a recompensa pela recitação do Alcorão é somente em árabe, tá? Por isso, eu peço a todos os muçulmanos aqui do Brasil que devemos aprender, tem que aprender todo o idioma árabe? Claro que não, mas aprenda a recitar o Alcorão. Aprende a recitar o Alcorão em árabe. Aprende a recitar o Alcorão em árabe, como foi revelado. Você vai encontrar, acredito eu, que a sua fé vai lá em cima, porque você fez o esforço para aprender a ler o Alcorão como foi revelado, que é em árabe, e que Deus fortifique, dê mais força para você e abençoe. Bom, pergunta: sou muçulmano novo, mas ainda não sei fazer as orações. Como começar? Bom, esse irmão está dizendo que ele é muçulmano há pouco tempo, mas não sabe fazer as rezas. Para tudo. Para tudo. Você se converteu ao Islã, alhamdulillah. A sua primeira lição, a sua primeira missão, né? Sua primeira tarefa como muçulmano é aprender a fazer as orações. Ah, Sheikh, o que é califado islâmico? O que é Estado Islâmico? Sheikh, o que é sunita e xiita? Sheikh, o que é sufi? O que é... Não, isso aqui deixa lá para o fim da fila. Tudo isso deixa de lado. Sua primeira obrigação é aprender a fazer o salá. Não é demérito você fazer essa pergunta e não saber rezar. Demérito seria se a pessoa é muçulmana há 4, 5, 6 meses, fica ali no Facebook ali curtindo, curte, compartilha e não aprendeu a fazer as orações ainda. Então, sua primeira tarefa, seu primeiro dever de casa, sua primeira missão como muçulmano é aprender a fazer o salá. Como? Meu amigo, você não é brasileiro? Cadê o jeitinho brasileiro? Cadê o jeitinho brasileiro para se virar? Cadê o jeitinho brasileiro? YouTube. Entra no site Slamboy HD Oração. Slamboy HD Oração. Vai lá, visita. Pô, cadê o jeitinho brasileiro? Se vira, velho. Vamos lá, cara. Chega, eu moro longe da mesquita. Projeta com alguém, vamos fazer um encontro. Eu vou lá para aprender oração. Isso vai ser assim. A vida do brasileiro é assim. Tem que se virar nos 30. Então, seu primeiro dever, seu primeiro compromisso agora com você e Deus é aprender a oração. Corre lá para aprender a fazer a oração sozinha, tá ok? Por isso que é bom ir na mesquita, encontrar os muçulmanos. Ó, te lembra quando nós éramos na época da vida louca, quando não éramos muçulmanos? Botava 6 pessoas num Fiat, aqueles antiguinhos, né? Esqueci o nome dele. Botava 6 pessoas e meia, um anão junto no Fusca, para ir lá para a praia para fazer loucura de final de ano. Nós fazíamos cada loucura a pé, né? Isso antes. Agora que é muçulmano. Não, peraí, cara. Se liga, né? Então, meu conselho, irmão, você é muçulmano e vai aprendendo. E quem os outros irmãos muçulmanos, em vez de ficar botando assunto, não sei o que, e o muçulmano... Não, primeira coisa, é novo muçulmano, primeiro dever de casa na mesquita é aprender a reza, aprender a oração, tá?
Claro que surge curiosidade, surge perguntas, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, e é isso, tudo isso, mas tudo isso é o que tem que aprender a fazer é a oração, tá? É isso aí que eu deixo para todo mundo. Vamos terminar? Vamos terminar. Última pergunta, Sheikh. Como eu faço? Ele está perguntando sobre a masbah. Masbah é esse aqui, ó, esse brinquedinho aqui, tá? Chamado tasbih. Se pode utilizar. Bom, isso aqui na época do profeta não existia. Chama-se aqui masbah. Eu sei que eu vou mostrar, muita gente vai falar, Sheikh, manda uma para mim. Não vou mandar. Eu até dou, mas eu não mando para ninguém, vem aqui buscar. Tá? Esse aqui chama-se masbah, né? Na época do profeta não existia. Primeiro, para que serve isso aqui? Para que serve isto? Os muçulmanos utilizam como fosse um terço de contas para ficar falando Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. E o profeta de Deus aconselhou, recomendou às pessoas após as orações falar 33 vezes glorificado seja Allah, 33 vezes Alhamdulillah, louvado seja Allah, 33 vezes Allahu Akbar, Allah é maior. Então, historicamente, os muçulmanos não existia isso aqui. Uma das versões é quando eles encontraram, os muçulmanos encontraram os hindus. Outra versão na Turquia, quando encontraram os cristãos, eles copiaram o terço deles, ou copiaram um terço olha só a palavra terço, né? Fazer um terço de oração, é a cópia cristã dos católicos, né? E dizem que copiaram dos hindus, que os hindus também têm um terço de contas de oração, né? Alguns muçulmanos dizem, entre os crentes sábios falecido chamado Bakr Abu Zayd, a tese dele que é esta, baseado nisto, que eles, Sheikh Bakr Abu Zayd, faleceu uns 10 anos atrás, ele disse que é haram, baseado nisto. Por que eles dizem? Porque copiaram de uma prática religiosa de não muçulmanos. Por isso. Outros teólogos muçulmanos dizem, não, isso é o de menos. É irrelevante. Foi mencionado até outros sábios, séculos passados, existiam umas barras. Porém, eles não usavam ostentando, não ficavam assim na rua dizendo subhanallah, subhanallah, mostrando para os outros que estavam fazendo o dhikr. Não. Tá? Isso você vai ver hoje nos países árabes. Vai ver nos países árabes, em festa de casamento. O cara pega o máximo e fica assim. Então, não é sagrado. Não é sagrado. Não é igual o terço. Não acha, eu vou botar no carro pendurado, vai me proteger. Não, vai dizer que você é muçulmano. Só isso. As pessoas consideram o máximo como se fosse algo sagrado. Tem pessoas que fazem o zikr, né? Faz bem assim, ó. Faz o zikr, depois faz assim, me beija. Não, tudo isso é bid'ah. Tudo isso não é para fazer. Tudo isso é bid'ah. Não se faz, tá ok? Tem pessoal que fica assim, e na realidade é uma distração para passar tempo, né? Moral da história, pode fazer. Eu particularmente, eu era radicalmente contra a utilização de masbah, né? E dizia que era bid'ah, baseado na opinião de muitos sábios que falam que é bid'ah, e eu digo que não é algo islâmico no sentido que está no Corão e na Sunna. É algo criado e inventado para os muçulmanos, segundo algumas versões copiadas de cristãos ou de hindus, que os muçulmanos, depois de séculos, começaram a utilizar para fazer o seu terço, fazer a recordação de Allah com ele. Onde está o problema? É você acreditar que isso daqui tem um efeito espiritual, sobrenatural na sua vida. Esse é um problema. O segundo problema é você acreditar que se você usar o zikr, esse aqui para fazer o zikr, a recordação de Allah, a recompensa será maior, melhor e tudo. Esse é um erro. Terceiro problema é você utilizar isso como ostentação, né? Botar pendurado no pescoço. Não tem isso. Então, eu falo, evite usar, né? E se você for usar, ficar falando subhanallah, subhanallah, saiba que é mais uma distração, né? Do que um ato, não é que se fala, não é um símbolo. Não pode criar isso mais para criar para os muçulmanos um símbolo religioso, né? Use, se for usar, eu recomendo que não, mas se for usar, com moderação, não achando que isso beneficie, que esse terço beneficie, mas beneficie ou prejudique. Não acreditar que fazer o tasbih, a recordação de Allah com isso é melhor, né? Porque não é.
que o profeta disse para fazer com os dedos assim, ó, subhanallah, 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 com as mãos, né? E também se for para utilizar, se a pessoa quiser utilizar, né, não utilize assim na frente dos outros para não fosse com ostentação. E o opinião correto dos sábios é que não é do Islã e os muçulmanos não utilizam, porém não é algo, não é algo para criar um caso. Muçulmanos que usam máscara, vão fazer uma placa que se você usa máscara, não entra na mesquita. Não. Assuma fazer com os dedos. Não se utiliza, isso aqui é o costume, é um hábito, um passatempo dos muçulmanos que às vezes utilizam para fazer o zikr e outras vezes não. E assim terminamos nosso encontro semanal de perguntas e respostas e aguardamos vocês com mais perguntas para responder na próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.